compartilhar, meus amados, do texto de São Mateus, capítulo 24, de 3 a 14. Mateus 24, do 3 ao 14, eu quero refletir sobre o tema amor e justiça de Deus. Eu quero compartilhar também as leituras. Os irmãos que têm as suas Bíblias, que não estão na nova versão internacional, vão começar a leitura. Os irmãos que têm a NVI vão repetir. Os irmãos deixem o texto, irmãos da mídia, deixem o texto não aparecendo, né? Para que nós, se bem que ajuda quem não tem, né? Quem não trouxe Bíblia, não tem Bíblia no celular, então também, pelo menos fica aí, você acompanha. Mas é uma tentação, né? Para facilitar a vida de quem... Mas leia na sua Bíblia. Se você trouxe, leia hoje, agora, na sua Bíblia, né? Mateus 24, dos versos 3 ao 14. Vamos começar com os irmãos que não têm a NVI, que tem outras versões. Elas parecem, né? Quase todas, uma ou outra tem algumas ligeiras diferenças. Quando eu disser 3, os irmãos comecem a ler o versículo 3º, e os irmãos da NVI, de preferência, lendo na sua Bíblia. Você que tem NVI, vai deixando ali o texto, para quem não tem nada, não é? Então acompanhe, a gente repete o texto, não passa para o seguinte. Então vamos começar, 1, 2, 3. NVI repetindo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Isso aconteceu há quase 23 anos, mas com certa frequência volta à minha mente.
Fui visitar um jovem de nossa igreja no Hospital do Câncer, numa situação bem grave, bem complicada. Esse jovem está vivo, ainda é membro da nossa igreja, vez por outra ele trabalha na mídia. Nessa visita eu ouvi os gemidos de uma menina de 9 anos, numa cama que dizia: ah, meu Deus, por que dói tanto? Por que dói tanto? No quarto ao lado dava para ver um rapaz passando a mão na barriguinha de uma criança de uns 2 anos, sem parar, enquanto a criança gemia baixinho. Soube depois que era o tio da criança, só que ele era um dos parentes que se revezavam sem parar, dia e noite, para passar a mão na barriguinha do nenê. A menina Deus levou, eu soube 2 dias depois, mas do neném eu não soube mais. A mãe dessa menina foi uma forma de eu não desabar. Pastores também desabam. Era uma mulher extremamente simples, mas sua dependência de Deus era algo extraordinário. Sem firulas, sem voz alta, sem palavras de ordem, apenas com os olhos marejados de lágrimas finas e cansadas. Ela me disse: eu espero em Deus, e se Ele quiser levar a minha filha, eu já a entreguei a Ele. Temos uma família em nossa igreja muito amada, ativa, envolvida, e que hoje está passando com um dos netinhos, nascido há poucos dias, filhinhos de pais fiéis, tementes ao Senhor, ligados a uma outra igreja, a quem chamamos carinhosamente de Bentinho. Tanto o nenê como a família, os familiares, estão passando dias muito difíceis, muito difíceis. Diante de fatos assim e outros, não há como nós, seres humanos, não nos perguntarmos em nossa limitação estúpida: onde está o amor de Deus? Cadê a justiça de Deus? Se existe um Deus amoroso, por que esse mundo está dilacerado pela dor? Porque em que pese tanta tecnologia, o mundo continua debaixo do mal e do sofrimento. Justiça de Deus. Não há dúvida, mas esse é sempre um tema polêmico. Se olharmos para o mundo em termos de injustiça humana, de desrespeito aos direitos do ser humano, em termos de guerras, de violência e de doenças, achamos-nos com o direito de perguntar: se Deus é justo, onde está a sua justiça? Onde está a justiça de Deus diante das crianças que padecem males atrozes, que morrem de fome, vítimas da pobreza, das guerras, das balas perdidas que são achadas, da violência insana dos adultos? Há dias horrorizados ouvimos falar de um infeliz em Monte Santos, Minas Gerais, que deu um soco na filha de 5 anos, que caiu batendo com a cabeça no chão e morreu. O soco, explicou o infeliz, foi porque a menina tinha urinado pela 3ª vez no chão. O sujeito tem 21 anos e já tem 5 passagens pela polícia. Onde está a justiça de Deus diante dos abusos sexuais sofrido pelas crianças, diante do tráfico de seres humanos? Onde está a justiça de Deus diante de crianças vendidas pelos próprios pais? Nós cooperamos com um missionário que já falou sobre isso aqui algumas vezes em nossa igreja, que comprou a sua filha adotiva por 1 quilo de carne. Ele comprou a meninazinha por 1 quilo de carne, porque o pai drogado, dependente, estava vendendo a sua filha por 1 quilo de carne. Ela estava doente, cheia de feridas. Hoje é uma moça bonita, formada, com uma carreira promissora.
Mas aí quando dizemos que Deus é amor, é compaixão, mas que também pune, castiga, então nos achamos também com o direito de perguntar, mas como pode ser isso? Parece até que as histórias têm uma mesma fonte, porque nas mitologias é onde os deuses ficam raivosos e se iram, e então ficam descontrolados e começam a fazer maldades com os seres humanos. Estamos com cada vez mais gente que em nossas igrejas, no entanto, ensinam a admitir que tem dificuldades de aceitar que Deus possa castigar alguém, que um juízo de Deus sobre a humanidade é inconcebível. Mas não tenhamos dúvidas, a Bíblia nos fala da ira de Deus. Um dos clássicos dos chamados sermões protestantes é o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards foi um pregador congregacionalista que em 1734 deu início ao grande avivamento americano. Ele foi o primeiro presidente do que se transformaria na Universidade de Princeton. Esse sermão, que se tornou também um dos clássicos da literatura americana, ele o pregou pela primeira vez no dia 8 de julho de 1741, e as pessoas choravam convulsivamente por causa dos seus pecados. Haviam aquelas que caíam dos bancos e outros saíam correndo à medida que Jonathan Edwards ia pregando o seu sermão. Havia os que gritavam e pediam para que ele parassem, porque não suportavam mais ouvir o que estavam ouvindo. Bem, ele repetiu esse mesmo sermão cerca de 250 vezes, e em todas elas aconteceram coisas parecidas. Mas hoje, quando esse sermão é lido nas aulas de literatura, normalmente os professores e alunos dizem: puxa, mas que maneira estranha, né, de entenderem a Deus esses pregadores do passado tinham. E quando esse sermão é colocado diante dos pregadores e pastores de hoje, somente uma minoria afirma que ele vale a pena ser repetido, pois eles dizem: está ultrapassado, isso está totalmente fora da realidade. Mas o reverendo A.J. Conyers, um pastor batista conhecido por seus estudos e livros, fez um interessante comentário sobre o sermão de Edwards. Ele diz assim: se as pessoas hoje acham o sermão de Jonathan Edwards exagerado porque não podem aceitar a existência de um Deus que se ira por causa das nossas maldades, eu lhes proporia então um sermão alternativo. Que tal pecadores na mão de um Deus que não está nem aí para você? Mas que ninguém se engane, Deus jamais foi, é ou será indiferente à nossa maneira de viver. Minha vida importa a Deus, sua vida importa a Deus. Sua alegria, seu sofrimento, suas aventuras e desventuras interessam a Deus. O que está acontecendo no mundo interessa a Deus. Esse conflito interminável entre árabes e israelenses importa para Deus. Uma vez eu fiz a pergunta a um diplomata brasileiro em Israel e perguntei: o senhor acha que um dia esse conflito entre árabes e judeus vai terminar? E quando é que o senhor acha que isso pode acontecer? Ele disse: o dia que os árabes pararem de ensinar aos seus filhos que devem odiar as crianças dos judeus mais do que tudo na vida, e o dia que os judeus ensinarem aos seus filhos e filhas que devem parar de odiar as crianças árabes mais do que tudo que está na vida, o conflito vai acabar. Mas está difícil eles pararem com isso. Eles fazem isso sempre. Desde cedo vão passando às suas crianças o ódio pelo outro lado. Fica difícil, obviamente, nós vermos quaisquer possibilidades de soluções para esse problema. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia importa para Deus, como importa para Deus essa criminalidade e violência incontrolável do nosso Rio de Janeiro. Importa para Deus, sim, as milhões de crianças famintas, exploradas, abusadas que existem. Também importa para Deus a vida que eu estou vivendo. Importa para Deus a vida que você está vivendo.
Aos ateus, incrédulos, agnósticos ou semelhantes, um aviso: o fim do mal virá, meus caros. A justiça do Deus que vocês dizem não existir, ou que não sabe se existe ou não, no caso dos agnósticos, acontecerá. E aos que creem e estão cansados de tanto sofrimento e agonia, um aviso: o fim do mal virá, e a misericórdia sem fim reinará para sempre, a justiça correrá como os regatos, como os rios. É o que diz a palavra de Deus. Os profetas da Bíblia e o Senhor Jesus Cristo nos mostram que o juízo de Deus não são erupções da ira de Deus sem propósitos. Quando Jesus Cristo fez o seu sermão sobre as últimas coisas, cujo um trecho nós lemos, em meio às suas palavras sobre as catástrofes, ele nos fala de um fim. Aqueles que perseverarem até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13, a perseverança, a firmeza em termos de confiança no amor e na justiça de Deus irá marcar os que estão salvos. Não é uma condição para alguém ser salvo, porque senão a salvação seria pelas obras. A salvação é pela graça, mas aqueles que perseverarem é porque eles estão salvos, e esse será o sinal que o mundo terá em relação a essas pessoas. Eles chegarão perseverando. Paulo diz que o Espírito Santo nos garantirá a nossa fidelidade até o fim. Ai de nós, se para nos mantermos fiéis até o fim dependêssemos de nós mesmos. O mundo conhecerá esses salvos, o mundo saberá quem são esses salvos, porque serão aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles e aquelas jovens e aqueles anciãos que, contrariando a todas as expectativas e filosofias do mundo, estarão confiados na graça de Deus e estarão insistindo em dizer: haja o que houver, Jesus Cristo é o Senhor. Mas observem que o Senhor Jesus Cristo diz: até o fim. Então haverá um fim. Ele diz também: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Observem que o evangelho será pregado para vir o fim, então haverá um fim. Há cristãos que entendem esse fim como o irromper, o acontecer do que eles chamam de um reino milenar. Para esses, esse fim não é o fim da história, mas apenas dessa história que nós estamos vivendo, para então se começar outra história e depois vem uma outra história. Para outros cristãos, esse fim pode ser mesmo o fim da história como um todo, mas não o fim da nossa experiência com Deus. Sabe, seja lá qual for a nossa interpretação, todos nós cristãos esperamos um novo céu e uma nova terra como o fim que Deus há de dar a toda essa patifaria, a toda essa violência, a toda essa covardia, a toda essa corrupção, a toda essa mentira de pregadores modernos, inclusive, que ousam dizer que a fé em Deus e o amor de Deus por alguém se mostra pela posse de bens, pela ostentação de bens, pela caderneta de poupança com muito dinheiro, praticamente dizendo que a felicidade que vem de Deus também tem a ver com o ser rico, com o ser próspero. Queridos, se prosperidade fosse prova das bênçãos de Deus, os homens mais ricos do mundo não seriam os cheques muçulmanos. Tem um deles que tem 255 carros esportes. Eu não sei para que ele quer tanto carro. E um mais caro do que o outro, mas ele exibe na sua coleção. Alguém dessa igreja já foi visitar um desses países e diz: esqueça todo o conceito que se tem de riqueza. Se você for visitar um desses países árabes do Oriente Médio, esqueça todo o conceito de riqueza que você tem, porque você vai ver coisas lá inexplicáveis. Que tal uma quadra de basquete cujo chão é de ouro maciço? Que tal pias e tanques e lavatórios de ouro maciço? Bem, parece que não tem o que fazer, né? Com tanta riqueza e com tanto dinheiro, e vão dar contas disso, né? Sem dúvida, no juízo final. Mas então esse seria uma prova irrefutável das bênçãos de Deus, pela riqueza, pela opulência que tem, mas nós sabemos que não.
Deus dará um fim a todo esse sofrimento que está a empestear esse mundo. Não tenhamos dúvidas, mas este fim, de uma forma ou de outra, se refere também ao fim do mal. Haverá o juízo de Deus, e esse juízo é para o fim desse mal, porque tudo o que se opõe a Deus, tudo que contamina o mundo, tudo que solapa a humanidade, os agentes da guerra, da doença, do crime, da vingança, do ódio, da inveja e da cobiça, essas realidades tristes vão ter um fim. O fim será o fim do lamento, do pranto, da dor, mas não o fim das coisas que precisam permanecer. Tudo aquilo que mantém as pessoas em comunidade, tudo aquilo que expressa, que revela o amor de Deus por sua criação, essas realidades nunca desaparecerão, permanecerão para sempre. Haverá o fim das coisas que destroem, haverá o fim das coisas que mutilam e invalidam o que é bom, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. E quais são as palavras de Jesus? Entre elas estão aquelas: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma completa. João 10, 10. As palavras do Senhor Jesus são as que nos falam de um novo céu e de uma nova terra, de um lugar que não precisa da luz do sol, porque Ele mesmo, Jesus, é a luz desse lugar. Não tenhamos dúvidas, Deus é Deus, e esse Deus é um Deus que se ira, e por isso executa o seu juízo e trará o mal através do seu juízo ao que é ruim. Quando o povo de Israel do passado desobedeceu a Deus, a terra de Israel sofreu as consequências. Por isso o profeta Isaías pregava naqueles dias o que nós podemos pregar hoje: o Eterno Todo-Poderoso está irado, e por isso esta terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Isaías 9:18. Vez por outra aparecem na internet os países que devem desaparecer dentro de mais bem pouco tempo, e aparece lá quais são, né? Já tem um que a água já está tomando praticamente todo o território. Felizmente é um paísinho pequenininho, tem uns 7 mil habitantes, é a República de Tuvalu. A Marinha da Austrália já tem navios dispostos próximos ao país, para que quando isso acontecer, haja tempo de tirar a população. Já há um lugar na Austrália reservado para eles, mas há um outro país bem maior, com mais gente, e que constantemente o presidente avisa do que está para acontecer. Aparecem quadros mostrando as águas cobrindo, e ninguém sabe quando isso pode acontecer, de repente, e há outros. Mas mesmo essas coisas, irmãos, não estão trazendo o povo para Deus. A Bíblia diz isso, que as pessoas desmaiarão de terror. As pessoas desmaiarão de terror por causa do calor do sol, mas mesmo assim continuarão blasfemando de Deus. E ainda há gente que acha que Deus não tem que trazer juízo para essa gente, para essa humanidade. Deus é tão bonzinho que tem que tolerar essas coisas todas e não tem que agir. Estão completamente enganados. Para o profeta Naum não havia dúvidas. Ele pregava dizendo: o Eterno é um Deus que não tolera outros deuses, é um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Eterno tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. Naum 1 e 2. João Batista, o precursor de Cristo, pregava abertamente às multidões que se chegavam a ele, chamando-as de raça de víboras. Quem convenceu a vocês a fugirem da ira vindoura? Lucas 3,7. O Senhor Jesus Cristo nos deixa esse aviso importante, fundamental, para a minha e para a sua felicidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. João 3,36. Você crê em Jesus Cristo?
Crer em Jesus Cristo não é a aceitação de um sistema doutrinário, não é a aceitação de uma igreja. Crer em Jesus Cristo é uma entrega da vida, de tudo que você é, de tudo que você tem para o Senhor Jesus Cristo. É fazer de Jesus Cristo não apenas um nome histórico que dividiu a história, que criou uma religião, que tem muita importância, mas é fazer Jesus Cristo de seu Senhor e Salvador absoluto. Crer em Jesus Cristo é crer que aquela cruz onde Jesus Cristo foi colocado aconteceu por sua causa. Ela aconteceu por minha causa, aconteceu por sua causa. Quem se dá a Jesus Cristo sabe que ela aconteceu por nossa causa. A morte dele, Jesus, lá na cruz, foi a forma dele nos representar perante Deus e nos substituir perante Deus, de forma que ao invés de eu e você estarmos sujeitos ao juízo de Deus, nós nos transformamos no objetos do amor de Deus para sempre. Jesus Cristo na cruz fez isto. Jesus ressuscitado vivo mantém isto. Quando a Bíblia diz que Jesus na cruz levou sobre si as nossas dores, isso não queria dizer que a morte substitutiva em meu lugar, em seu lugar de Jesus na cruz, seria a solução para o problema da dor, mas estava dizendo que com a morte de Jesus na cruz, nós aprendemos a viver, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a sofrer e nós aprendemos a morrer. Jesus Cristo veio para nos ensinar a viver e nos ensinar a morrer. Repito, o pregador e teólogo anglicano John Stott, quando disse: o crucificado é o Deus por mim. Ele colocou de lado a sua imunidade para sentir dor. Sim, há e continuará um ponto de interrogação no sofrimento humano, mas sobre ele podemos estampar a marca da cruz, que significa o sofrimento divino por nós. Amados, nas minhas limitações de pregador, eu compreendo que todos os sofrimentos do mundo estavam lá na cruz. Quando me perguntam, quando eu mesmo me pergunto, porque há tanto mal e sofrimento, eu vou aprendendo. Vou aprendendo que a resposta de Deus para essas questões foi a encarnação. Deus se fez gente como a gente em Jesus Cristo, e dessa forma Deus mesmo se envolveu com a nossa agonia. Sabe o que é a nossa agonia, sabe como é a sua agonia. Jesus sofreu na cruz como ser humano, realmente ser humano, mas Jesus é da mesma essência de Deus. Ele é chamado de o Verbo de Deus, que estava em Deus e que era Deus. Então, ainda que humano na cruz, o seu sofrimento também foi o sofrimento de Deus. E se ele, Jesus, como homem, suportou tanta dor, toda a dor deste mundo, a dor do abandono, a dor do câncer, a dor da traição, a dor da mutilação, a dor do estupro, se ele sofreu isto como um ser humano real, que nunca deixou de ter a mesma essência de Deus, mesmo perguntando na cruz: Pai, por que me desamparaste? Pergunta que ele fez como homem, porque ele se sentiu como homem, sozinho, solitário, ainda que não estivesse. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Como um pai, então, que vê um filho sendo executado pela brutalidade humana, podendo pôr um fim em tudo aquilo, Deus não fez. Por quê? Não fez para que eu e você, não fez para que nós aprendêssemos que mesmo em meio à dor, que mesmo quando estamos sofrendo, que mesmo quando estamos testemunhando o sofrimento de alguém, devemos imaginar Cristo na cruz. Isto é como ir até lá com as nossas almas, e aí seremos consolados, pois ele, Jesus, nos diz: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo.
Isto é ir até lá para nos fortalecermos com as palavras do último livro da Bíblia que diz: então ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de coisas já passou. Apocalipse 21:4. Não nos enganemos, Deus é justo e toda a injustiça do mundo, toda essa maldade, toda essa covardia, toda essa imundície imoral do mundo são e serão punidas. Verdade, o mundo está doente. A terra está doente por causa dos seres humanos e não por causa de Deus. Os seres humanos sabem o que é certo e o que é errado. E se são egoístas, e se são avarentos, e se são violentos, se conseguem transformar a família, esse negócio de pai, mãe e filhos, num celeiro de tristezas, frustrações, traições, ódio, infidelidade, então nós temos de esperar. Nós temos de esperar que a justiça de Deus virá. Não temos de achar que eles criam essas situações, afetando a todos, e que isso vai ficar diante dos olhos de Deus, que não tomará uma atitude. Não esperemos que Deus conserte as coisas. Se sabem provocar guerra, se sabem matar os outros, se sabem ferir a dignidade, estragarem alimentos, enquanto todos os dias estão morrendo cerca de 30.500 pessoas, porque não tinham o que comer. Hoje, meia-noite, pelo menos 30.500 pessoas morreram neste planeta, porque não tinham nada para comer. Enquanto comidas estão sendo estragadas. Se nós somos capazes de fazer isso, se há tanta gente fazendo isso, não temos de achar que Deus tem que consertar isso, porque o ser humano que tem capacidade para fazer essa maldade também teria capacidade para consertar, e alguns até tentam, né? Consertar. Não temos que achar que sem arrependimento não há como não se colocar diante do juízo de Deus para se receber pelo que fizeram. Que ninguém se engane. Haverá um juízo de Deus que mostrará que a boa vontade de Deus prevalecerá em última instância e finalmente o mal será vencido. Um juízo pelo qual Deus mostrará que sempre houve a mais total incompatibilidade entre o mundo que Ele criou em amor com o ódio que passou a existir nesse mundo, que entra e sai dia a dia. Quanto aos sofrimentos dos que temem a Deus, Jó nos ajuda a entender. Deus levou Jó ao ponto de encontrá-lo face à suprema infelicidade que ele passou, mas em Jó nós encontramos a explicação para essa infelicidade, mesmo que haja senões ainda a serem respondidos. A Bíblia dá a entender que Deus é essencialmente presença, e quantos são os crentes que em seus sofrimentos podem falar de que sentiram bem perto a presença de Deus. Eu já fui testemunha tantas vezes de membros desta igreja que me disseram isso, passando por atrozes agonias. A presença de Deus diante de Jó, no final do seu livro, nos faz entender que com isso Deus foi mudando a situação. Se o sofrimento de Jó cavou um profundo buraco, o amor de Deus preencheu esse buraco, e isso continua acontecendo na vida dos servos e servas de Deus que sofrem. E porque Deus é amor, é que Ele vai trazer e traz o seu juízo sobre a história. E porque Deus é amor, é que para mim e para você existe a certeza de um novo mundo, se a Jesus Cristo nós nos dermos, nos entregarmos, recebendo-o em nossas vidas e em nossos corações. Quem se dá a Jesus Cristo agora, passa a viver com Ele na alma, na mente, com sua presença pelo Espírito Santo, nos falando que Deus está com a gente. E aí acontece o que diz a Bíblia, numa previsão para os que são servos de Deus. Agarrarão nas nossas vestes, dizendo: ouvimos falar que Deus está contigo.
Isso tem acontecido, irmãos, quando nos procuram para orarmos, quando nos procuram necessitados e ansiosos por uma palavra de esperança. Ouvimos falar que Deus está com vocês. Quem se dá a Jesus Cristo poderá entender porque o apóstolo São Paulo escreveu emocionado ao pensar no dia quando o Senhor Jesus Cristo vier para apanhar os que são seus. Então nós os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Como eu amo essa expressão, e então ficaremos para sempre com o Senhor. Mas esse para sempre começa agora, queridos. Você quer ficar para sempre com o Senhor? Então você precisa receber o Senhor no seu coração, na sua vida, na sua história. E você já tem esse Senhor na sua vida, na sua história, você que está conosco hoje aqui, você que talvez já seja membro desta igreja, de outra igreja, há tanto tempo, isso não prova nada mais. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode olhar para dentro de você e dizer, eu tenho esse Senhor. E por isso eu sei que vou estar para sempre com Ele. Se você ainda não tem, permita que o Espírito Santo de Deus ajude você a fazer com que isso aconteça na sua vida. E o Espírito Santo de Deus está interessado em que isso possa acontecer. Vamos abaixar as nossas cabeças durante um instante, um pouco de tempo. Enquanto nós orarmos, enquanto estivermos de cabeça baixada, enquanto o nosso instrumentista vai tocar uma parte de um hino, vamos pensar, queridos, e nos fazer esta pergunta. E se enquanto o hino estiver sendo tocado no piano, você quiser dar a sua vida a Jesus Cristo, onde você estiver, lá na galeria, ao lado, aqui, levante uma de suas mãos para que os pastores da igreja possam ajudar você na sua decisão. Você que está nos acompanhando pela internet, há um chat que você pode usar falando desse seu interesse e de um meio de nós nos comunicarmos. Às vezes me pergunta por que eu insisto nisso. Mesmo às vezes não vindo pessoas na frente, eu não estou muito preocupado com isso não, essa questão de números, isso aí. Mas há uma história, não sei se de Moody, creio que de Moody, que ele, pregando uma vez, disse no final do sermão, eu quero que vocês voltem para casa hoje, pensem nisso seriamente que eu acabei de falar para vocês, pensem em receber Jesus Cristo como Senhor na vida de vocês, e amanhã vocês voltem e façam as suas decisões. Eu os estou desafiando a isto. Era uma cidade, irmãos, americana, não muito grande. Naquela noite houve um grande incêndio e quase metade da população pereceu. Não pôde continuar a cruzada. Muitos dos que estiveram naquele culto morreram. E esse pastor disse, nunca mais eu fiz isso, nunca mais. Eu disse para eles, vão para casa e pensem nisso. E eu também não faço isso. Todo domingo, de uma forma ou de outra, eu abro esse espaço e dou essa oportunidade. O Espírito Santo é que sabe como está a vida de vocês. Então mais um pouquinho, não insisto, porque eu creio que isso é obra de Deus mesmo, não é nossa. Se houver alguém que nesse momento queira dar sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você estiver, para que a gente possa então caminhar com você. Deus te abençoe, meu filho. Eu estou vendo o pastor Roberto lá, aquele jovem lá na galeria. Se houver mais alguém, pode baixar, filho. Eu estou vendo, o pastor vai chegar aí. Se houver mais alguém, volto a dizer, você que está pela internet, se quiser saber mais sobre isso, entre no nosso chat, dê o seu endereço, uma forma de nós nos comunicarmos. Que Deus nos abençoe mais uma vez.